Amanhã para sempre, resumo do capítulo 51. Carlos higieniza e limpa o ferimento de Silvestre. O médico fica encarregado de cuidar de Silvestre até que ele melhore. Marina e Carlos trocam olhares e sorriem. Franco liga para Graziella, viúva de Ciro. Camilo diz que Franco veio para a cidade para se casar e ressalta que Érica está em seus planos. Camilo pede perdão a ela por tudo que lhe fez e Érica fica surpresa. Fernanda vai à empresa e descobre que Adriano levou todas as suas coisas de sua sala. Gonçalo aparece e pergunta à filha o que está havendo. Fernanda diz ao pai que Adriano a abandonou. Adriano revela a Vladimir que os Elizaldes lhe deviam 3 milhões de dólares e, graças à generosidade de Bárbara, pôde resgatar esse dinheiro. Adriano diz que os Elizaldes também acabarão ficando com o dinheiro de Priscila. Adriano diz ao amigo que passará a noite por lá, enquanto os 3 milhões não estejam em sua conta. Priscila pressiona Aníbal para que lhe forneça seus dados para que ela possa verificar o extrato de sua conta através da internet. Aníbal se nega a passar e desliga o telefone. Franco agradece a Agripina por todos os favores que ela o fez. Franco diz que para melhorar o ambiente da clínica, espera continuar contando com a ajuda dela. Jairo e Lúcio dizem a Manzanares que se ele for amigo de Franco, terá que deixar a cantina. Manzanares mostra seu distintivo e diz que está na cidade investigando Franco. Franco propõe a Oregon que escolha entre sair da clínica e ir direto para a cadeia. Oregon diz que ele não é ninguém para ameaçá-lo. Franco diz que irá revelar à viúva de Ciro que ele morreu de múltiplas fraturas causadas pelo acidente que ele mesmo provocou para evitar que Liliana fosse submetida ao eletrochoque. Franco ressalta que a esposa de Ciro está sedenta por dinheiro e não se limitará em processar a clínica e o diretor. Agripina entra aflita na sala e pede a Oregon que vá embora. Gonçalo comunica a Bárbara que a transferência de Liliana terá que ser adiada. Bárbara se sente frustrada. Aníbal não se importa com os sentimentos da irmã e a pergunta sobre a reunião com Franco Santoro. Gonçalo recrimina o filho pela falta de delicadeza. Marina conta a Franco que Oregon dopou Liliana novamente, pois ela está apática. Franco diz a Marina que a liberdade de Liliana depende dele, portanto, ninguém deve saber sobre sua real identidade. Nesse instante, Agripina entra na sala e diz que Oregon não irá deixar a clínica e ressalta que o médico solicitou a presença de Bárbara na clínica. Bárbara chega à clínica e é surpreendida por alguém. Bárbara o pergunta o que faz ali. A mãe de Adriano aparece aflita na sala de Gonçalo e pergunta a Fernando o que aconteceu. Úrsula revela que Adriano deixou o país para nunca mais voltar. A pessoa que Bárbara reconheceu é Franco, que diz que percebeu o carro dela na estrada e decidiu segui-la, pois tem uma proposta a lhe fazer. Agripina aparece e diz a Bárbara que Liliana está perfeitamente bem. Oregon tenta sair da sala, mas Marina o impede e o ameaça com uma bengala. Bárbara resolve dar prioridade a Franco, já que Liliana está bem, e resolve ir à reunião em sua fazenda. Úrsula pede explicações a Fernanda sobre o que aconteceu com Adriano. Fernanda se sente arrasada. Com seus dados e seguindo as instruções do banco, Priscila consegue acessar o saldo de sua conta e descobre que tem apenas $1.000. Priscila fica desesperada e chama o marido de miserável. Graziella e Simão chegam à clínica e pedem as patentes das invenções de Ciro. Graziella diz que Oregon deve responder pelo desaparecimento desses documentos. Oregon fica surpreso. Fernanda explica a Úrsula que desde que se casaram surgiu um problema atrás do outro e acredita que por esse motivo Adriano a abandonou. Úrsula fica surpresa e se questiona o motivo do filho ter ido sem dinheiro. Franco diz a Bárbara que desde que a conheceu, não para de observá-la e deseja fazer uma pergunta. Graziella está certa de que há alguém lucrando com as invenções de Ciro e precisa das patentes para descobrir quem é. Oregon solicita a presença de Agripina em sua sala o quanto antes. Fernanda vai à sala de Aníbal e pede ao irmão que verifique as contas da empresa. Ao sair da sala, Fernanda chora. Agripina menciona que Liliana era a melhor amiga de Ciro e Graziella exige falar com ela. Franco propõe a Bárbara que seja sua aliada e lhe demonstra o desejo de fazer um negócio exclusivamente com ela. Bárbara fica pensativa. Fernanda diz que aguarda a investigação de Aníbal para ter a certeza de que Adriano os roubou. Santiago oferece todo o seu apoio à irmã. Bárbara pergunta a Franco por que não propôs esse acordo a Aníbal. Franco diz que Aníbal não é tão inteligente quanto Bárbara.
Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 52. Bárbara pergunta a Franco se ele e Fernanda chegaram a um consenso sobre o projeto social. Franco lhe diz que a construção do centro comunitário será iniciada em breve. Bárbara não compreende o motivo de Franco lhe propor um negócio particular e o lembra que é uma mulher casada. Liliana acorda e diz que não quer estar viva. Nesse instante, Oregon aparece com Graziella. Bárbara esclarece a Franco que quando lhe disse que faria de tudo em troca do dinheiro para salvar a empresa, não incluía nesse tudo a possibilidade de serem amantes. Franco diz que sabe perfeitamente quem Bárbara é e em nenhum momento tentou se aproveitar da situação. Bárbara o pergunta por que ele mentiu. Franco diz que não mentiu e ressalta que se a chamou até lá foi para lhe dizer que o depósito do grupo Lactus já foi realizado. No entanto, há algum problema no sistema e estão atrasando a operação. Bárbara se retrata com Franco por ter colocado em dúvida seu caráter. A hiena ressalta que ainda assim há algo em Franco que a intriga e o pergunta se ele guarda algum segredo. Nesse instante, o telefone de Franco toca e se trata de Steve, que comunica ao amigo que está no aeroporto. Franco volta para a sala e diz a Bárbara que em 24 horas o dinheiro estará na conta do grupo Lactus. Bárbara se senta no sofá e diz que Franco é muito hábil em fazer negócios, mesmo que às escondidas. Franco a pergunta como deve interpretar o que ela disse. Bárbara diz que deve entender como um elogio e o pergunta se ele a considera boa para os negócios. Franco diz que ela sabe que é. Bárbara se aproxima de Franco e o pergunta se ela o atrai. Franco diz que uma mulher inteligente é sempre muito atraente. Bárbara pede a Franco que se revele e diga em sua frente com quem ela está. Franco sorri e responde que ela está na frente de seu novo melhor amigo. Bárbara também sorri e diz que esse é o começo de uma longa amizade. Os dois se dão as mãos. Graziella pergunta a Liliana se Ciro falou com ela sobre as patentes. Nesse instante, Liliana tem outra crise e puxa Graziella pelos cabelos, que pede por socorro. Oregon assiste tudo satisfeito. Gonçalo descobre que a empresa teve um rombo de 3 milhões de dólares e todos acreditam que Adriano que aplicou esse golpe na empresa. Na sala de Oregon, Graziella diz ter certeza que Liliana sabe de alguma coisa e pergunta sobre a família dela. Oregon diz que Liliana está há 15 anos na clínica e ninguém a visita. Em seu escritório, Artêmio ri ao saber que os Elizalde já enfrentam os primeiros apuros com a falta de dinheiro. Graziella oferece uma gorjeta a Marina se ela conseguir alguma informação de Liliana com relação às patentes de Ciro. Antes de sair, Graziella pergunta a Marina se ela sabe algo sobre Artêmio Bravo. Marina a olha de forma séria. Artêmio diz a Bárbara que Liliana terá o mesmo fim dos Elizalde e ressalta que sobre a face da terra não deve restar uma gota de sangue dessa família. Fernanda tenta conseguir com Flor o número de Vladimir, mas Flor não tem. Bárbara chega à empresa e Fernanda a pede para verificar as últimas transações da empresa. Afinal, somente Bárbara tem a senha das contas. Ao verificar no computador, Bárbara fica aflita e pede a Fernanda que localize Adriano o quanto antes. Fernanda fica surpresa. Adriano fica assustado ao verificar as suas contas e diz que Bárbara lhe deve uma explicação. No escritório, o telefone de Bárbara toca. Fernanda observa no visor que é o número de Adriano e pede a Bárbara que atenda a ligação. Fernanda pega o celular, mas Bárbara o toma de sua mão e diz que não é Adriano. Fernanda entra em desespero e Bárbara a olha com alegria. Adriano deixa uma mensagem de voz para Bárbara, lhe informando que ao invés dos 3 milhões de dólares que deveriam entrar em sua conta, entraram apenas 300 dólares. Bárbara tenta tranquilizar Fernanda, mas ela está desesperada e diz a Bárbara que tem certeza que há algo errado nas contas da empresa. Bárbara diz a Fernanda que o usuário de Adriano transferiu os 3 milhões de dólares que Aníbal pediu para que retirasse da Bolsa de Chicago para outra conta. Fernanda começa a chorar. Nesse instante, Gonçalo entra na sala e pergunta a Bárbara o
que ela foi fazer no clube dos banqueiros. A mulher fica surpresa. Eduardo apresenta Steve a Gardênia. Sozinhos, Steve pergunta a Eduardo se Gardênia é a menina que era apaixonada por ele na infância. Franco diz que sim, e Steve pergunta se ela ainda é apaixonada por ele. Franco diz que não. Bárbara diz que esteve no clube dos banqueiros com o intuito de ter um plano B caso Franco não lhes conceda o dinheiro. Manzanares diz a Artêmio que Franco é reservado e discreto, mas tem a impressão de que esconde algo. Manzanares ressalta que em poucos dias terá a informação necessária sobre Franco. Bárbara diz a Gonçalo que, embora o computador não mostre tal informação, ela sabe que o dinheiro foi transferido para a conta de Adriano. Fernanda entra em desespero e Gonçalo fica surpreso. Marina volta a perguntar a Liliana o que Bárbara lhe fez quando estiveram na fazenda. Liliana diz que a hiena irá matar Gonçalo. Oregon entra no quarto desesperado e pede um favor a Marina. Aníbal e Camilo tentam convencer Gonçalo a denunciar Adriano. Bárbara diz que isso não é prudente, pois um escândalo pode impedir que a Power Milk queira se associar a eles. Adriano pede a Vladimir que ligue na empresa e se apresente como Franco Santoro. Bárbara atende a ligação e fica surpresa ao ouvir a voz de Adriano. Adriano a comunica que em sua conta apareceu um depósito de apenas $300. Bárbara lhe diz que houve um equívoco. Adriano fica feliz que Bárbara reconheceu o erro e pergunta a ela quando terá todo o dinheiro. Bárbara diz que o equívoco foi ele acreditar que ganharia os $3 milhões e ressalta que um rato como ele não necessita de mais de $300 para viver. Bárbara orienta que Adriano economize o dinheiro para que ele tenha para a vida toda, pois ela calcula que esse é o tempo que os Elizalde irão persegui-lo para lhe arrancar o dinheiro. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 53. Fernanda aparece na casa de Franco durante a noite e o deixa surpreso. Arrasado, Adriano diz a Bárbara que não foi isso que combinaram. Bárbara responde que a transferência do dinheiro foi feita através da conta dele, o que o torna um ladrão. Na fazenda de Franco, Fernanda conhece Steve. Fernanda diz a Franco que precisa falar com ele em particular. Sozinho, Steve diz que Fernanda é uma mulher muito bonita. Bárbara diz a Gonçalo que Franco Santoro solicitou o número da conta do Grupo Lactus para depositar os $3 milhões. Bárbara diz que com o contrato fechado, já podem denunciar Adriano. Na casa de Vladimir, Adriano tem um ataque de fúria por Bárbara tê-lo passado para trás. Fernanda se retrata com Franco por ter aparecido tão tarde em sua casa e o abraça. Franco tenta tranquilizá-la. O homem lhe oferece uma bebida e Fernanda aceita. Adriano diz a Vladimir que Bárbara não honrou com sua palavra e não depositou o dinheiro. Adriano abraça Vladimir e diz que nesse momento o que lhe resta é ele como amigo. Adriano promete que irá ajudar Vladimir a conquistar o que mais quer. Franco diz a Fernanda que pensou que ela já tivesse saído em lua de mel. Fernanda responde que sua lua de mel foi cancelada de forma definitiva e ressalta que sua família está nas mãos de Franco. Gonçalo entra em contato com o delegado e solicita sua presença o quanto antes. Aníbal e Adriano dizem que a irmã terá a vida toda para chorar e se lamentar por ter sido abandonada. No entanto, agora precisa focar em localizar Adriano para prendê-lo. Gonçalo recrimina os filhos e pede para que tenham empatia pela irmã. Receosa, Fernanda pergunta a Franco em quanto tempo eles podem dispor do dinheiro. Franco fica preocupado com Fernanda e nesse instante seu telefone toca. É Marina que o informa que Oregon quer falar com ele. Oregon diz a Franco que vai desfazer sua sociedade com Bárbara e se unir a ele. O médico ressalta que sua vida está nas mãos de Franco. Jairo contrata Vênus novamente. Fernanda revela a Franco que Adriano desapareceu. Franco fica surpreso. Adriano promete a Vladimir o fazer milionário se o mesmo o ajudar em algumas questões. Adriano está decidido a processar Bárbara. Adriano revela que Bárbara o ameaçou de morte. Vladimir fica surpreso. Bárbara e Gonçalo comunicam ao policial que Adriano roubou $3 milhões. Gonçalo quer evitar escândalos, então quer uma investigação mais discreta. Bárbara opta por fazer a denúncia visando o bem-estar da enteada. Fernanda diz a Franco que Adriano fugiu e levou com ele $3 milhões da empresa. Fernanda pede que Franco apresse a transferência do dinheiro e a assinatura do contrato. Fernanda ressalta que sua vida está em suas mãos. Franco pergunta a Fernanda se ela ama Adriano e Fernanda fica pensativa. Fernanda diz a Franco que está cheia de dúvidas e não sabe se no momento o sentimento que sente por Adriano é de ódio ou amor. Franco lhe pergunta qual era o sentimento dela por Adriano antes de ter fugido com
com o dinheiro. Fernanda responde que se não o amasse, não teria se casado. Franco diz que na maioria das vezes as pessoas se casam por razões distintas ao amor. Fernanda não compreende o porquê isso é importante. Franco diz que Fernanda busca maneiras de reparar o dano que Adriano fez aos Elizalde para protegê-lo. Fernanda confirma. Furioso, Franco é direto e pergunta a ela se ela ama ou não o marido. Fernanda diz que ama. Franco fica arrasado e a pede para que saia, pois ele precisa dar atenção a Steve. Bárbara contraria as ordens de Gonçalo e pede ao delegado que espalhe a foto de Adriano pela cidade e transmita a notícia em todos os jornais. Steve diz que Fernanda é muito bonita e agora compreende o porquê do amigo estar apaixonado. Franco diz que a odeia e Steve fica surpreso. Franco ressalta que Fernanda o confessou que ama o marido. Steve diz que Fernanda não tem intimidade com ele para lhe revelar coisas íntimas e é compreensível que ela tenha dado essa resposta. Em seu quarto, Santiago pinta um quadro de Aurora. Fernanda chega e os dois se abraçam. Fernanda revela ao irmão que Adriano fugiu levando 3 milhões de dólares da empresa. Santiago fica surpreso. Adriano orienta Vladimir que se faça de difícil quando Priscila o procurar para marcar um encontro. Vladimir diz que não fará isso e Adriano ressalta que as mulheres devem sofrer para darem valor aos homens. Steve aconselha Eduardo a conquistar Fernanda como Franco Santoro. Eduardo fica pensativo. Fernanda diz a Santiago que fica arrasada quando se lembra que Adriano a enganou para ficar com dinheiro. Fernanda está certa de que Adriano zombava dela quando dizia que o amava. Santiago diz que nunca foi com a cara de Adriano, mas pede à irmã que não tire conclusões precipitadas e ressalta que o tempo dirá a verdade. Eduardo acha absurda a ideia de Franco conquistar Fernanda e ressalta que seu foco no momento é se vingar dos Elizalde, pôr Liliana em liberdade e descobrir quem é o inimigo ao qual Soledade se refere na carta. Na sala, Aníbal diz que o interesse de Fernanda em olhar as contas foi uma artimanha e Camilo diz que Fernanda criou uma história mirabolante para proteger Adriano e Aníbal ressalta que a irmã está o escondendo. Fernanda ouve tudo do alto da escada e diz que não está escondendo ninguém. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 54. Steve propõe a Eduardo ajudá-lo com os 3 milhões que prometeu a Fernanda. Eduardo agradece, mas diz que não pode aceitar. Aníbal confronta a irmã sobre onde estava enquanto eles tentavam resolver o desfalque deixado por Adriano. Fernanda diz ao irmão que se soubesse das intenções de Adriano, não teria se casado com ele. Camilo diz à irmã que Franco está na cidade em busca de uma mulher e propõe a Fernanda que se case com ele. Gonçalo fica furioso e parte para cima do filho. Santiago aparece e, em tom de ironia, diz aos irmãos que leilou em Fernanda logo. Camilo provoca o irmão e diz que se Santiago está de volta, provavelmente a Aurora já o dispensou. Lúcio diz a René que pode conseguir informações de Franco Santoro com Gardênia. A Aurora percebe que há um papel entre as gavetas do guarda-roupa de Dominga. Com o auxílio de uma lima, a Aurora consegue abrir o guarda-roupas e percebe que o papel se trata de um recibo de pagamento. Na clínica, Liliana tem um pesadelo ao se lembrar do dia em que Bárbara matou sua mãe. Marina pergunta se Bárbara a ameaçou quando estiveram sozinhas e Liliana confirma que sim. Oregon diz que não quer problemas com a justiça, portanto, irá obedecer a tudo que Franco lhe ordenar. Franco diz que não confia nele e lhe pergunta por que contrariou suas ordens quando ele pediu que se demitisse e depois ainda ligou para Bárbara. Oregon explica que ligou para Bárbara apenas para cobrar a indenização que ela o prometeu. Franco diz que não haverá indenização nenhuma, pois Liliana não deixará a clínica. Franco resolve dar um voto de confiança a Oregon e lhe entrega uma declaração onde o médico confessa que deu medicamentos a Liliana sem necessidade, a mando de Bárbara Greco. Enquanto o médico lê a confissão, Eduardo grava tudo através de seu celular. Cínica, Bárbara diz a Fernanda que se sente culpada pela dor que Adriano a causou, afinal foi ela que os apresentou. Bárbara garante que esse crime não ficará impune, pois já alertaram as autoridades. Fernanda diz a Iena que quando Adriano aparecer irá pedir explicações. Discretamente, Bárbara ri da enteada. Adriano diz a Vladimir que Priscila irá procurá-lo em breve para o questionar como conseguiu a informação de que Aníbal lhe roubou. Adriano diz que o
amigo não deve revelar em hipótese alguma que foi ele que o contou. Priscila cobra de Aníbal os extratos bancários de seus investimentos. Farto das cobranças da esposa, Aníbal diz a ela que o casamento de Fernanda está acabado, o grupo Lactus está à beira da falência e ela o pressiona para que entregue extratos que ele mal sabe onde estão. Em seu quarto, Fernanda diz que mentiu quando Franco a perguntou se amava Adriano. Priscila liga para Vladimir e tenta marcar com ele um compromisso. Adriano o orienta a se fazer de difícil e dizer que tem um compromisso. Bárbara diz a Gonçalo que no dia seguinte ele deve ir à embaixada tirar o passaporte de Liliana. Gonçalo diz a Bárbara que vai adiar a transferência de Liliana, pois prometeu isso a Fernanda. Eduardo diz a Liliana que ainda não podem denunciar Bárbara, pois precisam de mais evidências que a incrimine. Liliana diz que a hiena irá matar Gonçalo, por isso ela precisa morrer. Eduardo a tranquiliza e diz que Bárbara disse isso apenas para lhe assustar. O homem ressalta que devem ser prudentes e não contar a descoberta deles a ninguém. Em seu quarto, Bárbara penteia os cabelos com muita raiva, pois Gonçalo adiou a transferência de Liliana. Fernanda se questiona que alguém possa ter feito a transferência para a conta de Adriano e tentar incriminá-lo. Eduardo mostra a Steve a gravação onde Oregon confessa que Liliana chegou à clínica saudável. Eduardo ressalta que a gravação não tem peso legal, mas servirá para neutralizar o médico. Aurora aproveita que Dominga está dormindo e resolve fugir de casa. Santiago segue pintando o quadro da amada. No escritório de Artêmio, Bárbara aproveita que ele não está e mexe em algumas gavetas e encontra uma fotografia. Artêmio entra na sala e Bárbara lhe diz que a polícia está atrás de Adriano. Artêmio orienta que Bárbara impeça que Franco empreste dinheiro aos Elizalde. Bárbara diz que após cumprir essa ordem ficará livre de Artêmio. O homem a pergunta o que fará depois de tê-lo servido há muitos anos. Artêmio a adverte que a maldade se torna um vício. Bárbara diz que seu futuro poderia ter sido diferente se não tivesse cumprido suas exigências. Steve identifica no bilhete deixado por Ciro algo escrito e, ao raspar com uma moeda, Eduardo identifica a palavra lista. Eduardo ressalta que Ciro sempre falava em enigmas e agora lhes resta desvendar esse código. Fernanda diz a Santiago que irá à casa de Margarida tratar com ela sobre o centro comunitário. Fernanda ressalta que fará de tudo para reparar o dano deixado por Adriano. O irmão a questiona se ela já tem total convicção de que Adriano os roubou. Fernanda diz que está convicta de que seu casamento acabou. Artêmio humilha Bárbara e lhe diz que enquanto ela não deixar os Elizalde na ruína, não terá a tão esperada liberdade. Com raiva, Bárbara diz que assim será. Steve e Franco procuram por Isaac Newton na lista telefônica e ficam surpresos ao encontrar o nome Newton Barreto Isaac. Franco fica surpreso. Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 55. Priscila e Vladimir combinam de se encontrar ao meio-dia. Franco entra em contato com Newton Barreto Isaac e é surpreendido por uma ligação gravada que lhe informa que o doutor atende a partir das 4 da tarde. Steve está apreensivo, pois o prazo para entregar os 3 milhões aos Elizalde está se esgotando. Eduardo acha impossível conseguir o dinheiro. Enquanto dirige, Fernanda se questiona o motivo de Adriano tê-la abandonado. Ao ver um garoto na estrada, Fernanda se lembra de Eduardo quando criança e diz que deveria ter se casado com ele. Bárbara comunica a Oregon que Liliana permanecerá por mais 3 meses na clínica e o orienta a continuar a entupindo de remédios. Agripina aparece no quarto de Liliana com uma caixa. Liliana fica emocionada ao perceber que se trata do jogo de xadrez de seu amigo Ciro. Eduardo conta a Steve que Bárbara traficou leite em pó vencido e o amigo supõe que Bárbara esteja envolvida em negócios sujos e deve ter uma conta secreta onde deposita seus ganhos. Eduardo diz que através dessa conta deve haver os números, nomes, cúmplices e vítimas da hiena. Eduardo ressalta que essas informações devem ser difíceis de se conseguir e Steve responde que talvez não seja tão complicado. Fernanda vai à casa de Margarida para discutirem os últimos detalhes sobre o centro comunitário. Nesse instante, Jacinto aparece e Fernanda lhe pergunta se ele já não deveria estar trabalhando na fazenda de Franco. Margarida responde que Jacinto não trabalha mais lá. Gardênia fica incomodada com a presença de Lúcio
Lúcio na fazenda. Margarida explica que Jacinto apanhou de um homem e foi forçado a permitir sua entrada na fazenda para que vasculhasse as coisas de Franco e descobrisse coisas sobre sua vida. A mulher ressalta que Franco compreendeu que Jacinto permitiu a entrada contra sua vontade. No entanto, temendo pela segurança de Jacinto, Franco optou por demiti-lo. Fernanda lamenta, mas tranquiliza Jacinto. Afinal, ele ainda possui seu emprego na fazenda Elizalde. Jacinto a surpreende e diz que quer se demitir da fazenda. Margarida é sincera com Fernanda e explica que o homem que ameaçou Jacinto é Camilo. Enquanto Lúcio distrai Gardênia, Jairo a surpreende por trás e os dois a levam à força. Fernanda pergunta a Jacinto se contou a Franco que foi Camilo que entrou na casa. Jacinto diz que não e Fernanda pergunta o que Camilo queria. Jacinto revela que Camilo saiu da fazenda com um papel em mãos. Fernanda pede aos dois que não conte a Camilo que ela está a par desse assunto. Gardênia é levada para a casa de Lúcio, onde é feita refém. Mesmo imobilizada por Jairo, consegue dar um murro em Lúcio, que lhe tira sangue da boca. Jairo a ameaça com um revólver e diz que ela ficará ali até que ele volte. Sozinha, Gardênia grita por socorro. Lúcio aparece e ela lhe dá um soco que o faz cair no chão. Ao tentar sair pela porta, Lúcio a ameaça com uma barra de ferro. Jairo aparece e defende Gardênia e a manda ficar quieta. Priscila conta a Santiago que está grávida. A mulher o revela que, se for homem, pretende chamá-lo de Santiago, pois ele é o único filho de Gonçalo que tem caráter. Ao mexer em seu guarda-roupas, Dominga percebe que a porta está aberta e se dá conta que Aurora fugiu. Liliana ensina Marina a jogar xadrez. Marina lhe pergunta qual é a peça que tem em mãos. Liliana se assusta e diz que aquela é a rainha preta. Liliana pede a Marina que lhe dê o rei branco. Marina diz que essa não está ali. Liliana fica feliz ao se lembrar que para alcançar a liberdade, o rei branco precisa perder a cabeça. Úrsula descobre pela televisão que Adriano é procurado pela polícia por roubar 3 milhões de dólares do grupo Lactus. Enquanto Jairo e Lúcio vigiam a entrada, René Manzanares vasculha a casa de Franco. Fernanda conta a Santiago que Camilo invadiu a casa de Franco. Fernanda revela estar envergonhada, pois chegou a pedir ajuda a Franco após esse ato de Camilo. Santiago a pergunta se ela confia em Franco e Fernanda diz que sim. Vladimir confronta Adriano sobre o roubo dos 3 milhões de dólares e ele fica assustado. Fernanda diz ao irmão que agora compreende as razões de Eduardo em tentar acabar com seu casamento e revela que ele queria alertá-la. Santiago a pergunta o que a abala mais: o fato de Eduardo ter sido apaixonado por ela e não ter sido correspondido, ou o fato de que ele a amava e ela não sabia. Fernanda fica pensativa. Adriano liga para Úrsula e ela o pergunta se é verdade que ele roubou o dinheiro dos Elizalde. Adriano acaba desligando o celular. Érica chega à fazenda e diz que viu na televisão que Adriano está sendo procurado por roubo. Fernanda fica surpresa.